Eu saúdo a cada um de vocês, meus irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Em mais este momento em que nos reunimos como corpo de Cristo para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Quero iniciar este momento nosso agradecendo a Deus pela vida de muitos irmãos que durante a semana que passou e a semana que está entrando também estão celebrando aniversários de vida, aniversários de bodas, de casamento. Nós tivemos dessa semana o Douglas, que celebrou aniversário, a Valna, e agora ainda hoje nós temos o Wellington e a Juliana. Na terça-feira o Paulo e a Aline, que estarão celebrando mais um ano de aniversário de casamento na união conjugal deles. Amanhã nós temos o aniversário da Flávia Borges. Na quarta-feira nós temos o aniversário da nossa irmã auxiliadora. São muitos irmãos que são queridos, inclusive outros que já não fazem parte da membresia da igreja, mas fazem parte do nosso coração, que também durante a semana estão celebrando o aniversário, Varluce, a nossa irmã Elísia. A todos eles nós estendemos os parabéns e eu gostaria também de estar orando por eles. E um outro motivo que eu queria colocar no início deste culto, em oração também, é pela nossa irmã Maria Concebida. Ela, como os irmãos já sabem, ela tem um ministério lá no Piauí, que está no seu coração, e de vez em quando ela faz todo o esforço e faz tapetes e faz várias coisas e junta recursos financeiros para levar a palavra, mas também para levar uma ação social, um almoço, um presentinho para as crianças, lá no interior do Piauí. E esse é um projeto antigo que está no coração dela. Daqui a uns dias ela viaja para lá novamente. Nós já vimos vídeos na igreja a respeito do resultado desse trabalho. Eu queria que os irmãos lembrassem de orar por ela. Uma missionária, está fazendo o trabalho do Senhor, que nós possamos acompanhá-la com as nossas orações. E caso você queira participar desse projeto, que é um projeto muito bonito e valioso, quiser fazer uma contribuição com ela para ajudá-la a comprar kits de sabonetes, produtos de higiene pessoal, para montar uma cestinha e dar de presente para aquelas famílias, algum brinquedinho para as crianças, você pode fazer essa oferta através de uma conta que vai ser enviado, eu posso mandar depois para os irmãos. A Ivone está ajudando nesse sentido, ela tem uma conta que eu posso passar para os irmãos e você faz uma oferta e vai ajudar então a nossa irmã nesse projeto missionário. Mas eu queria orar por ela também. Meu Pai querido, eu agradeço muito pela vida da minha irmã Concebida, por esta ideia que o Senhor colocou no seu coração, esse desejo que ela tem de levar a palavra e também de levar o pão a tantas pessoas carentes do pão da vida e do pão de cada dia. Que o Senhor possa abençoar a minha irmã nesta longe viagem que ela vai fazer. Que o Senhor proteja ela no caminho, dê a ela saúde, disposição, abençoe ela na sua saúde, não permita que ela tenha problemas nenhum, mas que ela seja uma bênção e portadora de bênção. Também te agradeço pela vida dos nossos aniversariantes, as vidas preciosas que o Senhor tem colocado em nossos corações e esses casamentos também. Que o Senhor possa abençoar cada um desses irmãos, concedendo-lhes a graça e a paz do Senhor sobre seus lares, sobre suas vidas, sobre a sua saúde, sobre a sua finança. Agora nós pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, as canções, a meditação, a reflexão do nosso coração, que seja um aroma suave na presença do Senhor. Nós pedimos esta bênção ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Por tudo que tens feito, por tudo que
Nós fomos criados para o louvor e a glória do Senhor e precisamos louvá-lo, glorificá-lo como as aves, como as flores e toda a natureza o engrandecem. Quero louvar-te sempre mais e mais, quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero amar-te sempre mais e mais, quero amar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te sempre mais e mais, quero servir-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Nosso Deus é digno de todo louvor, não é? Tanto no céu, onde Ele reina, como na terra, onde Ele deve reinar em nossos corações. Vamos cantar que Ele está no trono. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Cante comigo de novo. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos novamente? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as
Olá, irmãos. Vou cantar agora uma música bem antiga, que se você sabe, cante comigo, tá? Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, dê um tempo e escute, verás afinal que o Deus que eu achei é real. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro, ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós já tivemos esse tempo, breve tempo de louvor, mas muito significativo para as nossas vidas, e somos gratos a Deus por isso. Queremos muito estar juntos cantando louvores ao Senhor, mas Deus tem aberto estas portas. Pessoas que têm talentos, pessoas que têm disposição, têm nos ajudado, várias famílias diferentes. Cada domingo nós temos uma família que tem contribuído com o louvor para que a gente possa ter esse momento tão especial, esse momento devocional em família, de cantarmos juntos, de celebrarmos ao nosso Deus através das nossas vozes, através da nossa canção. E agora nós vamos celebrar mais uma vez ao Senhor, mas através da nossa reflexão na palavra dele. No meio desses desafios que temos todos os dias, precisamos de uma palavra do Senhor que nos ajude a vencer os nossos desafios, que nos ajude, que nos mostre quais as armas que nós dispomos, a maneira como nós podemos nos defender e também avançar diante dos dilemas, dos problemas que a vida traz. E ao mesmo tempo fazer aquilo que é do agrado do Senhor, fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então o texto que eu trago para a nossa reflexão nesta noite está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 15 ao versículo 18, e eu quero ler aqui com vocês. Então, perto de Oreza,
Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi e animou Davi a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será rei em Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai muito bem sabe a respeito disso. Então os dois renovaram entre si o compromisso solene diante de Deus. Depois Jonatas voltou para sua casa, enquanto Davi ficou no deserto em Oreza. Meu Pai querido, nós pedimos ao Senhor, na reflexão, na meditação que fazemos breve da Tua Palavra, que o Senhor nos capacite, nos dê a Tua força, o direcionamento do Senhor em meio às nossas lutas, em meio aos nossos dilemas, e também para que a gente possa avançar na vida cristã de uma forma segura. Pedimos o direcionamento do Senhor e que o Senhor nos ajude a entender através deste episódio, mais este episódio, na Palavra de Deus, exemplos que possam trazer edificação, consolo, direcionamento, exortação da parte do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Não tem como a gente fugir de um assunto que é recorrente, que é a pandemia. Por causa das sequelas dela, das consequências que ela trouxe e também dos problemas que ela tem gerado, grandes problemas para muitas pessoas, inclusive para nós. Não que sejam os únicos problemas que a gente tem ao longo da nossa vida, alguns mais, outros menos, nós passamos por muitos problemas, alguns gigantescos, alguns maiores do que nós podemos suportar. Todos nós. E nem todos os problemas têm a ver com as circunstâncias ao redor, com problemas de vírus, da saúde, da política, da economia. Muitos problemas que nós enfrentamos também não têm a ver com as pessoas que às vezes se mostram adversários, pessoas más que procuram, intentam o mal, mas nós passamos lutas também dentro de nós. Gigantes que se levantam dentro de nós e que são às vezes difíceis de vencer. Como diz o ditado, nós temos que matar um leão todos os dias. Ou se fôssemos usar uma comparação bíblica, nós temos os nossos Golias para destruir todos os dias, nós temos grandes desafios para lutar contra eles cada dia que a vida impõe. E os maiores desafios que nós enfrentamos, eles geralmente estão dentro de nós. Eles nascem dentro de nós mesmos, muitas vezes por fruto da nossa incredulidade, da nossa falta de olhar para a pessoa certa, que é o Senhor, e olhamos para as circunstâncias, olhamos para a nossa incapacidade, ou achamos que temos a capacidade e nos frustramos. Eu acho que todos nós, de alguma forma ou de outra, já passamos por estes problemas que eu tenho falado. Dentro de nós, a depressão, a ansiedade, o medo. Às vezes temos que lutar contra a timidez, a covardia. Às vezes temos que lutar contra pensamentos lascivos, pensamentos maus, rancores, mágoas, amarguras, ódio. Às vezes temos que lutar contra lascívia, contra inveja, contra ira, contra pavio curto, coisas difíceis que estão dentro de nós e que se tornam opositores, que são difíceis de serem vencidos. E numa hora dessa a gente se pergunta, como é que fazemos, como é que nós podemos fazer para derrotar estes gigantes que estão dentro de nós? Estas forças que roubam a nossa alegria, que sugam as nossas forças, esses problemas, esses gigantes da nossa alma, essas demandas da vida, como a gente faz para lidar com isso? Onde a gente encontra forças? Onde a gente encontra armas? Onde a gente encontra defesa, refúgio, para poder nos defender diante desses problemas que muitas vezes temos que enfrentar? Podia ter muitas respostas para isso, mas eu quero trazer duas armas poderosas que são capazes de nos ajudar a lutar e a nos defender em qualquer batalha que a gente tiver que enfrentar. Uma dessas armas é a nossa fé.
é a nossa confiança que nós depositamos na palavra de Deus. É um poder que Deus coloca nas nossas mãos. Deus colocou essa arma para o nosso combate, a confiança, na esperança, na certeza das promessas que Ele dá. A fé é um poder que nós temos nas nossas mãos. A outra arma que o Senhor nos dá é a família da fé. É o exército criado por Cristo Jesus que nos ajuda a nos defender desses inimigos que estão fora e que estão dentro de nós. E que muitas vezes não conseguimos vencer sozinhos. Então, de um lado nós temos a fé e de outro lado nós temos a família da fé. Sem a fé e sem a família da fé, nenhum de nós conseguiremos sair vitoriosos nas lutas que nós temos que travar nesta vida aqui, neste mundo tenebroso no qual nós vivemos. Quando o assunto é fé, tem muitos exemplos bíblicos que nós poderíamos pensar, mas o que me chama mais a atenção é de Abraão. A Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé, na esperança, e com certa razão tem vários personagens que nós poderíamos usar, homens e mulheres, que falam a respeito disso, mas ele serve muito bem como exemplo do quanto é precioso confiarmos no Senhor nas horas das nossas grandes batalhas. E a gente vê muitos exemplos dentro da vida dele crer contra a esperança, quando nada mais havia que restasse como esperança, e ele creu. Ele creu que Deus chamou ele para ser pai de uma grande nação, mesmo que ele já era velho. Ele já estava em idade avançada, 100 anos. A esposa era idosa, a esposa já era estéril há muito tempo, e Deus disse que ele teria muitos descendentes, e ele creu. A gente vê Deus chamando ele depois que ele tem um filho, e Deus dá a ele a promessa de que através daquele filho ele teria uma grande descendência, e de repente Deus fala para ele: eu quero que você ofereça em sacrifício o seu único filho. E ele creu. Ele creu contra a esperança. Ele creu que o Senhor que havia prometido poderia dar um jeito de restituir aquele filho para ele. Então ele se torna, assim, o nosso pai na fé, ele se torna um exemplo de fé para nos mostrar o valor da fé, para nos defender dos problemas, das dificuldades, dos medos, seja na pandemia, sejam com pessoas ou sejam as lutas, os gigantes que nós temos que enfrentar dentro de nós mesmos. Acho que é por isso que ele é chamado Pai na fé, porque ele nos mostra como ter esperança mesmo quando não há mais esperança, não há mais onde crer. Com Abraão nós aprendemos o valor de confiarmos em Deus. Este é uma das armas que Deus nos dá, e Abraão é um exemplo para isso. E com o apóstolo Paulo nós aprendemos o valor de confiar e de esperar, de se achegar à família da fé. O quanto nós precisamos da família da fé. Ele, como todos os homens e mulheres de fé, nós aprendemos como é precioso a gente poder contar com o apoio, a ajuda, o amparo desse exército que Cristo criou para nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades na vida, que é a família de Deus, a família da fé, os irmãos em Cristo Jesus. E a gente, olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, nós vemos que ele, mesmo sendo um gigante na fé, mesmo ele sendo o grande apóstolo Paulo, ele não se julgou capaz de combater sozinho o bom combate, dispensando a ajuda, o amparo de outros homens e mulheres que pudessem estar ao lado dele. Sozinho ele não podia. Então ele sempre esteve, nós podemos olhar nos documentos que ele escreve, ele sempre esteve cercado de um batalhão de homens e mulheres de fé. Ele estava sempre cercado ou de Barnabé, ou de Silas, ou de Lucas, ou de Marcos, ou de Áquila e Priscila, ou de Febe, Epáfras e tantos outros. Ele não abria mão desta doce comunhão. Quando ele escreve aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, 57, ele mostra como é importante, como foi importante na vida e no ministério dele, esse apoio,
Esse é amparo da família da fé. Ele diz, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas nós fomos atribulados com todo tipo de conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vida dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. E ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação que vocês têm por mim, e do modo como de maneira que isso trouxe grande alegria à minha vida e se tornou um prazer muito grande. Viu só, meus irmãos? Aqui tem o grande apóstolo Paulo, que não ficou sozinho e nem ficou desanimado, um homem que depositava a sua fé na esperança, na confiança das promessas de Deus. Essa era uma arma que ele tinha. Mas a família da fé também era uma arma que ele usou para poder enfrentar todos os problemas que a vida lhe trouxe, porque sempre serviu de pronto apoio, não só pelas coisas que eles fizeram por Paulo, mas também pelas coisas que eles falaram para Paulo. Paulo aqui está dizendo quanto ele ficou fortalecido só de saber que os seus irmãos na fé sentiam saudade dele, que os irmãos na fé estavam compadecidos com a situação que ele estava passando, que os irmãos na fé estavam orando por ele, intercedendo por ele, que os irmãos na fé estavam enviando ajuda para ele. Essa unidade, esse aconchego, esse abraço da família de Deus, isso nos ajuda e nos dá força para vencer as batalhas que nós temos pela frente. Pandemia é uma delas, mas nós teremos outras. Nós já tivemos e nós ainda teremos muitas batalhas, e nós precisamos manter a nossa fé, e nós precisamos também do apoio da família da fé. Bom, agora que a gente tem isso na nossa mente, vamos voltar para o texto, para o que nós estamos falando a respeito de Davi e de Jonatas. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto, que fica perto de Zife. Jonatas foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas lhe disse, não tenha medo, Davi. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será rei em Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. E Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Desse texto, meus irmãos, nós podemos, entre Davi e Jonatas, da amizade deles, nós podemos tirar algumas lições. Tem muitas, mas eu queria tirar breves lições, 3 pelo menos, lições muito preciosas que vão nos ajudar a encontrar a coragem que a gente precisa e as forças que a gente precisa para lutar com fé nas promessas de Deus, contando com o auxílio da família de Deus, da família na fé, que o Senhor mesmo planejou para que estivesse conosco, porque essa é a vontade do Senhor. Para nós não estarmos sozinhos diante dos nossos inimigos e diante das batalhas que a gente tem que enfrentar. Ele nos deu estas duas armas, a fé e a família da fé. E baseado no exemplo destes dois, eu quero tirar algumas aplicações para a nossa vida hoje. E a primeira lição que esse episódio nos ensina é que todos nós precisamos da família da fé. Todos nós. Eu citei o apóstolo Paulo como um exemplo de alguém que precisou do amparo, da ajuda, do socorro da família da fé. Eu escolhi o apóstolo Paulo por ele ser um dos grandes líderes da igreja, mas não foi o único. Jesus precisou da família da fé também. Nos momentos de angústia, no momento de aflição, ele buscou esse tipo de auxílio para ajudá-lo. Nós lemos isso lá em Mateus 26. Então Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo, vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Até mesmo Jesus, no momento da sua fragilidade, a gente vê que Jesus, como homem, ele esteve aqui e ele confiou nas promessas de Deus. Ele esvaziou-se da sua glória, ele encheu-se do Espírito, ele confiou na palavra de Deus, nas promessas de Deus, ele teve fé para poder vencer os obstáculos, as tentações, os inimigos que vieram pela frente, mas ele também dependeu da família da fé. Ele também precisou desse amparo, desse suporte, desse apoio da sua família da fé, para quem ele disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Então fiquem comigo, estejam comigo, orem comigo. Jesus precisava de apoio. Jesus, como homem, frágil como estava, precisava do amparo da sua igreja. Ele precisava do amparo da sua família da fé. Todos nós precisamos da família da fé. Todos nós precisamos da igreja. O apóstolo Paulo precisou. Jesus Cristo precisou. Davi precisou desse apoio de uma família, de irmãos que estivessem ao nosso lado. Então, ele diz aqui no texto de Davi, então perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com ele e animou ele a permanecer firme, a confiar, a encontrar forças em Deus. Meus irmãos, como é ilusório essa sensação que alguns cristãos têm de que pode continuar a jornada cristã sozinhos, que não precisa da família da fé, que não precisa da igreja, que consegue crescer no seu relacionamento, no seu conhecimento, sozinhos, andar sozinhos e não precisa de ninguém para poder crescer. Isso é uma ilusão. Jesus criou a igreja para nos dar esse suporte que nós precisamos. Nós não somos sozinhos, nós somos ligados na videira, nós somos ligados no corpo, nós somos parte uns dos outros. Nós não somos corpo, braço, perna, nariz que anda solto por aí, nós estamos vinculados. E para que a gente funcione bem, e para que a gente encontre apoio, suporte, amparo e crescimento e alimento e o sustento necessário, nós precisamos estar ligados, nós precisamos da fé no Senhor, ligados na cabeça que é Cristo Jesus, e nós precisamos estar ligados uns aos outros, nós precisamos do corpo, da família da fé, para podermos vencer as lutas e os problemas que a gente passa aqui, e nós vamos passar ainda por outros também. Veja que Davi era um herói lá em Israel. Ele era o cara que, com uma pedrinha na mão, enfrentou um gigante cara a cara e venceu. Ele derrotou, ele deu conta. Mas agora, nesse momento, a gente vê ele perdendo toda a coragem. E não tinha nenhum gigante na frente dele, não tinha ninguém na frente dele. Ele só ouviu uma notícia de que o rei Saul estava furioso com ele e que queria matá-lo. E a coragem foi embora, e a coragem acabou, e o medo chegou. E ele se sentiu sozinho. Acabou a coragem. E se não fosse pela ajuda de um irmão, e se não fosse pela ajuda de Jonatas, que saiu do conforto do palácio e foi para o deserto atrás de Davi, e foi dar um apoio para ele, e foi fortalecer a vida dele, se fez família e se fez irmão, ele não teria recebido esse sábio conselho que Jonatas deu para ele deixar de olhar para si mesmo, para os seus próprios medos, para a sua própria insegurança, para os seus próprios temores e começar a olhar para o Senhor, a confiar no Senhor, o Senhor da promessa, o Senhor que ajuda, aquele que chama, aquele que lhe pertence, o Senhor ajuda. Então Jonatas falou: confie no Senhor, o Senhor vai te ajudar, o Senhor estará contigo. Não entre em pânico, Davi. Eu estou aqui ao seu lado, mas Deus também está com você. Ele se fez família, ele se fez irmão.
E todos nós, eu e você, precisamos da família da fé. Porque são estes irmãos, esta família que nos encoraja. São eles que lutam por nós, as nossas batalhas, que nos ajudam com suas orações, com sua intercessão, com seus conselhos. E às vezes põem a mão na massa e nos ajudam. Nós precisamos da família, nós precisamos uns dos outros. Precisamos da fé, mas precisamos dos irmãos que têm fé, dos irmãos que fazem parte da família da fé, para servir como escudo, para servir como fortaleza, para servir como exército que nos ajuda a vencer as grandes batalhas e os grandes desafios que essa vida impõe para a gente. Então, a primeira lição que nós podemos tirar desse episódio entre Jonatas e Davi é que todos nós precisamos da família da fé. E a segunda lição que esse episódio nos ensina é que todos nós precisamos ser a família da fé. Nós precisamos dela e nós precisamos ser família da fé na vida de alguém. Davi recebeu a notícia, ficou com medo. Aí o Jonatas procurou ele com o objetivo de fortalecer a sua fé em Deus. Com o exemplo de Jonatas, nós aprendemos que o tipo de cristão que eu e você precisamos nos tornar e o tipo de igreja que nós precisamos fortalecer, que a nossa igreja precisa cultivar, se nós quisermos de fato ser uma igreja, uma família de fé que realmente ajuda uns aos outros a confiar no Senhor e a vencer as batalhas que a vida traz. Porque veja o que Jonatas está fazendo aqui. Ele soube que o Davi estava em apuros. Ele soube que o irmão dele estava passando dificuldade. Irmão na fé, estava em dificuldade. Ele ficou sabendo, olha, ele está com medo, ele está passando perreiro, tem ameaças contra a vida dele, ele está passando uma dificuldade nesse momento, ele está sem forças em Deus, ele está perdendo a fé, está perdendo a coragem, está perdendo a esperança. Ele soube disso, então ele se preocupou, ele agiu no sentido de ajudar Davi. O que ele fez? Ele se levantou, saiu da zona de conforto, saiu do seu comodismo, saiu do seu palácio, saiu da cidade, de onde ele tinha todas as coisas na mão, e foi em busca de encontrar o seu amigo para fortalecê-lo, para ajudá-lo, para encorajá-lo, para reanimá-lo. Ele saiu da zona de conforto para ajudar Davi. Saiu do palácio e foi para o deserto. Saiu do conforto e foi para um lugar desconfortável. Porque o objetivo dele era ajudar o irmão, era ser família de Davi naquele momento, era ser família da fé. E como família da fé, nós devemos também ter disposição de fazer isso, disposição de enxergar o outro, de olhar para o outro, tirar um pouco o olho de nós mesmos, daquilo que a gente quer, daquilo que é melhor para nós mesmos, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente gosta, e ver o que está precisando, o que meu irmão está precisando, o que está tendo de carência para ele, na mesa dele, na vida dele, na fé dele, na família dele. Como eu posso ser bênção na vida do meu irmão? Porque é assim que o Senhor planejou nos ajudar. Nós precisamos da família para nos ajudar e nós precisamos ser família para ajudarmos uns aos outros. Busque ser família do teu irmão ou da tua irmã quando ele estiver precisando desse apoio para enfrentar os combates que ele tem. Então nós vimos até aqui, irmãos, que todos nós, como lição que esse episódio nos ensina, é que todos nós precisamos da família da fé. Todos nós precisamos ser família da fé. E o terceiro ensino que a gente pode tirar desse exemplo desses dois irmãos é que todos nós precisamos mostrar Deus para o outro. Foi isso que o Davi recebeu nessa visita de Jonatas. Foi isso que Jonatas foi fazer. Ele foi pegar e mostrar Deus para Davi, para fortalecer a mente e o coração dele. Jonatas não saiu do palácio com o objetivo de chegar lá e falou, deixa eu fazer crescer a autoestima de Davi, deixa eu lembrar, o Davi, rapaz, você é um herói, cresce aí a sua autoestima, a sua autoconfiança.
Não, o objetivo de Jonatas não era fazer com que o Davi se acreditasse. Olha, lembra dos grandes feitos que você já fez no passado? Lembra do teu nome, da tua reputação? Lembra que você é isso, que você é aquilo, que você é ungido do Senhor, que você nada nenhum mal vai te alcançar? Não foi fazer isso. O que ele foi fazer ali era fortalecer a fé de Davi nas promessas de Deus. Disse, Davi, olha para Deus. O perigo é grande, mas Deus é maior. Olha para Deus. Deus não te escolheu, então confia nele. Não existe uma promessa que Deus te chamou lá, mandou Samuel na tua casa para você ser rei. Confia nele. No tempo certo as coisas vão se ajeitar. Confia no Senhor e ele vai, então fortalece a fé de Davi. O único propósito dele era fortalecer em Davi a sua fé no único que podia ajudá-lo naquela hora, que era o Senhor. Diz o texto, quando Davi soube que o Saul queria matá-lo, ele teve medo e Jonatas foi falar com ele e ajudou ele a encontrar forças em Deus. Esse foi o objetivo dele. Ele foi lá fortalecer a fé do irmão. Ele foi lá fortalecer a fé de Davi. Foi isso que ele foi fazer. Ele foi ajudar o Davi a olhar para Deus, e a gente tem que fazer isso também. Nós temos que ajudar as pessoas, principalmente os irmãos, a olharem para Deus. Ah, o problema da pandemia é grande. Olha para Deus. Ah, o problema da igreja parece insolúvel. Vamos olhar para Deus. Vamos buscar no Senhor uma solução para isso. Ah, o problema do desemprego. Vamos olhar no Senhor. Ah, as eleições. Vamos buscar no Senhor. Não, o Brasil está decidido. Vamos buscar no Senhor. Vamos olhar no Senhor, o Senhor que nos chamou. O Senhor tem preparado as nossas vidas para algo maior. Vamos confiar nele. O Senhor vai fazer a obra dele. Nós precisamos ajudar as pessoas a olharem para o Senhor e a confiar no Senhor. É isso que nós precisamos fazer como família da fé, aos irmãos, para que eles possam passar pelas lutas. Ajudá-los a olharem para Deus, onde vem todo o socorro. Quando a alma de um irmão estiver aflita no meio das lutas, não é boas vibrações que a gente tem que desejar para ele, nem é pensamento positivo, nem motivação para acreditar em si mesmo que ele está precisando. O que ele precisa é olhar para Deus. A nossa mensagem como cristãos, como irmãos, é: confia no Senhor, espera nele, o mais ele fará. Confia no Senhor, confia nas promessas do Senhor. Essa é a mensagem que um cristão autêntico passa uns para os outros. Nós somos família, precisamos da família da fé, nós somos família da fé e nós temos a missão de levar Deus para as pessoas e de fazer as pessoas olharem para Deus. Nos combates da alma, meus irmãos, é muito importante a gente saber em quem a gente tem crido. Em quem nós temos crido. O papel da família de Deus é não deixar que nós, família de Deus, nos esqueçamos disso. Entre os desafios que a vida traz, está o desafio de nós continuarmos sendo igreja. Continuarmos sendo igreja quando tudo isso, quando toda essa nuvem de problemas passar, nós precisamos continuar sendo igreja. Nós desde já estamos empenhados como igreja, como liderança, a buscar e oferecer melhor opção em relação à reabertura dos nossos trabalhos. Nós temos buscado como fazer as atividades, embora a gente não saiba ainda como vai ser, que novas leis virão pelo caminho daqui para frente, como serão as regras da legislação. Nós não sabemos como será o funcionamento da maioria das igrejas depois que passar essa onda do Covid-19, quando perder a força. Mas uma coisa eu sei, uma coisa a gente tem que saber: a igreja não perdeu a sua força. A igreja jamais perderá a sua força. A igreja do Senhor continuará tendo sempre a mesma relevância, o mesmo papel que sempre teve desde quando foi criado pelo Senhor. Nós somos o exército que Cristo criou para dar suporte uns aos outros, para levar a palavra, para fazer as pessoas olharem para Deus, para mostrar o quanto é importante crer no Senhor Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida.
A igreja não perdeu o seu valor, não perdeu a sua força. Talvez a gente tenha que mudar alguns métodos, a maneira de cultuar, algumas coisas vai ter que ser mudado. A nossa liturgia talvez tenha que ser mudado, talvez a maneira de nos reunirmos, algumas programações, alguma coisa pode ser mudada, mas a essência da igreja não mudou. A essência do que a igreja é, de ajuda, de apoio, de abençoar uns aos outros, isso não mudou. O compromisso que nós temos com Deus e uns com os outros e com a igreja, isso não mudou. Nada disso mudou. E tem outra coisa que não vai mudar. Que se não tivermos a fé necessária, e se nós não tivermos o apoio da família da fé, nós não vamos conseguir, e confiança obediente no Senhor, nós não vamos conseguir vencer as batalhas que teremos que enfrentar aqui. Por isso nós precisamos da família da fé, nós precisamos da igreja, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do apoio do irmão e nós precisamos ser apoio para o irmão e nós precisamos mostrar Deus para os irmãos para fortalecer a fé uns dos outros. E você vai precisar sempre contar com o apoio da sua igreja, com o apoio da sua família da fé. Por isso, meus irmãos, irmão e irmã, procure se cercar sempre de boa companhia. Sempre se sentar na roda daqueles que têm coração voltado para o Senhor, boas amizades espirituais, amizades que têm o mesmo compromisso com Jesus Cristo, amizades que te encorajem a olhar para o Senhor nos momentos difíceis da vida, amizades que te encorajem a olhar para Deus e para a sua bendita palavra em todos os momentos difíceis pelos quais passar. Não tenho mais palavras além daquelas deixadas pelo conselho de Hebreus. Hebreus nos deixou o conselho mais simples e mais valioso para esses tempos que nós passamos. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais agora, quando percebemos que o dia do Senhor se aproxima. Que você possa usar com sabedoria e graça essas duas ferramentas que o Senhor te dá, a sua fé e a sua família da fé. Que você dependa sempre da sua família e que você seja família da fé para os teus irmãos. E que você também faça esse papel de ajudar, de encorajar o teu irmão e a tua irmã a olhar para Deus nos seus momentos de fraqueza, para que juntos, todos nós, possamos vencer tudo que vier pela frente. Confiar no Senhor, os desafios que nós tivermos que vencer, que a vida traz, com fé e com a família da fé, nós podemos vencer. Deus abençoe o seu coração. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela tua palavra, pela tua presença no nosso meio, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações, porque a tua palavra diz que nem fé nós temos, é um dom que o Senhor nos deu, vem do Senhor, e nós queremos te agradecer por esse grande instrumento que o Senhor criou, que é a família da fé, a igreja, os meus irmãos, que nos ajudam a enfrentar todas as vicissitudes, todos os problemas, mas também nos traz alegria no nosso caminhar e muitas vitórias para celebrar. Que o Senhor nos abençoe como igreja, como irmãos, a fortalecermos a vida uns dos outros e a olharmos e ajudarmos uns aos outros, a olharmos sempre para o Senhor, confiante na esperança das promessas do Senhor. Nós pedimos a tua bênção, agradecidos agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até breve. Em breve esperamos estar juntos para celebrarmos ao Senhor na igreja. Nossa vida
é uma vida que depende totalmente do Senhor. E só a Ele nós devemos louvor e ações de graças todos os dias. Porque tantas vezes o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado do mal, tem sustentado as nossas vidas e nós não podemos deixar de louvá-lo por isso. Vamos cantar? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vamos novamente? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre sua mente, concedendo-lhe todas as forças necessárias para viver com fé, para viver com a família da fé, para mostrar Deus aos outros e para estar sempre olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, buscamos esta bênção. Amém.